Pai querido, graça, é por ela que estamos aqui. Permita que o Santo Espírito fale a nós agora. Pai, não conheço todos que estão aqui. Tu sabes a semana que eles tiveram. Tu sabes o que vieram buscar aqui. Permita que levem para casa a paz do Senhor Jesus Cristo. Cala-se o homem e fale o teu poder, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui. É muito bom vê-los. É muito bom poder louvar ao Senhor em família como estamos aqui. E a oração que eu fiz foi exatamente para que o Santo Espírito nos faça entender a mensagem e nos ajude a aplicar em nossa vida. Eu quero fazer um trato com vocês. Sabe aquele aparelho pequeno que você traz para a igreja, que se comunica com ele? Pega-o e desligue. Não apenas, não coloque para vibrar, desliga-o. Se você comprou um sapato, ele é novo e está machucando o seu pé, tira-o. Sabe por quê? Deus encomendou essa mensagem para você. Eu tenho apresentado essa mensagem em toda a União Sul brasileira. É impressionante o que acontece para que os membros não ouçam a mensagem. É incrível. Eu tenho várias experiências. E eu peço, desliga o celular. Esqueça o almoço. Concentre-se aqui. Essa mensagem vai mexer com você. Todas as vezes que eu apresento, mexe comigo. Eu cuido de um departamento também que se chama Reavivamento e Reforma. E hoje eu quero fazer um resumo. O que é reavivamento e reforma? Como isso tem mexido com a igreja no mundo inteiro. Milagres estão acontecendo. E eu oro para que milagres aconteçam aqui, na igreja tão especial, a sua igreja. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 32, o verso 15. Isaías capítulo 32, o verso 15. Leiamos juntos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do... O que vai acontecer, amados? Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Eu tive o privilégio de trabalhar 6 anos em Fortaleza, capital do Ceará. E uma vez por ano nós saímos de Fortaleza e vínhamos até Telêmaco Borba, Curitiba. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi um ano de muita seca. E quando você sai de carro de Fortaleza, aliás, você cruza o sertão do Ceará, o sertão da Bahia, o sertão de Pernambuco, e vem cruzando pela costa até chegar aqui. Eu vi uma cena que mexeu muito comigo e a minha esposa. O carro estava passando e algumas crianças e adultos
jogavam terra para tapar buracos na pista e pediam trocado. Animais tentavam encontrar alimentos entre folhas de mandacaru e palma. Uma casa aqui, outra casa acolá. E eu comentei com minha esposa, como é que eles conseguem sobreviver num ambiente tão hostil como esse? Como se alimentam? 6 meses depois, passamos novamente pelo mesmo lugar, um ambiente completamente diferente. 15 dias de chuva é capaz de mudar completamente o cenário. A impressão que dava é que as plantas estavam adormecidas, economizando energia, e quando a chuva caiu sobre elas, elas acordaram, desabrocharam e começaram a viver. Não mais crianças e adultos ao longo da pista tapando buracos, não mais animais tentando comer entre folhas de palma e mandacaru, mas estavam trabalhando. Chuva, fartura, comida, trabalho. Amados da minha querida igreja, qual foi o elemento que mudou completamente o cenário? Digam para mim. A chuva. A chuva caiu, mudou completamente o cenário. Nós estamos falando de reavivamento, estamos falando de reforma, mas falta um elemento que vai fazer com que esse reavivamento saia das folhas do papel e se torne realidade na sua vida e na minha vida. É esse poder que faz isso, é esse poder que transforma, é esse poder em nossa vida que faz completamente a diferença. Uma vez o Espírito tendo se afastado ou removido de uma igreja, deixa de haver o que, queridos? Qualquer o que? Quem restringe a igreja? Quem restringe? É o Espírito Santo. Mas se a igreja não possui o Espírito Santo, deixa de haver o que, amados? Qualquer restrição. Tudo se torna relativo, talvez, quem sabe, Deus mudou. E nesse relativismo nós vamos empurrando a religião com a barriga para ver como é que fica. Isso é trágico. Eu quero apresentar a vocês uma carta que um pastor não adventista americano mandou para o seu amigo pastor também americano, não adventista. Votamos apoiando o aborto, apesar de o Congresso Federal ter votado contra. É triste quando o Congresso é mais piedoso do que a igreja. O nosso novo moderador, que deverá ser o porta-voz da igreja pelos próximos 2 anos, abertamente apoia a ordenação de gays e lésbicas. E é, na verdade, de uma igreja mais light, chamada assim porque creem que tem mais luz do que o resto de nós nessa questão da homossexualidade. Como ministro dessa denominação, agora sou autorizado a abençoar uniões do mesmo sexo. Como posso abençoar aquilo que Deus chama perversão? Votamos no sentido de anular ou não um artigo de nossos estatutos que impede a ordenação de homossexuais assumidos e praticantes. Felizmente isso não passou, mas a votação foi 259 contra 255, só 4 votos evitando a abominação total. As igrejas mais light estão jubilosas porque creem que na próxima assembleia a votação para a ordenação de gays vai passar. E ele termina dizendo que Deus tenha piedade de nós, assinado um pastor aflito. Isso tem mexido com a gente. Depois de apresentar esse sermão, recebi um e-mail de um casal. Pastor, me ajude. A minha filha se declarou homossexual. Outros, pastor, tenho 2 filhos, um casal. Os 2 são homossexuais. Você consegue entender isso?
Eu quero deixar bem claro aqui a todos vocês, que como igreja adventista nós somos contrário a qualquer posição violenta contra os homossexuais. Não aceitamos a homofobia. Quero dizer também que as nossas igrejas estão de portas abertas para recebê-los. Quero também dizer que não há preconceito, nós não temos preconceito contra os homossexuais. Mas o que existe então, pastor? Defendemos um princípio que foi criado por Deus no Éden. No hebraico diz o seguinte: Deus fez o Ish, Adão, e depois ele completa fazendo a Ishá, Eva, mulher. E ele uniu os dois e disse: sejam uma só carne. Aqui está uma palavra muito interessante, hebraico, ekad, unidade composta, dois seres que foram alimentados e criados em famílias diferentes que se unem formando uma unidade composta, formando um ekad. E sai do meio onde foram criados e vão para um outro lugar. O corpo masculino e o corpo feminino se completam de uma maneira dinâmica, criativa, planejada pelo Criador. Aqui não se fala de preconceito, se defende um princípio. Esse princípio que foi criado no Éden por Deus, que está na natureza hoje, e de uma maneira muito simplista, até infantil, eu quero demonstrar a vocês. Eu tenho aqui, um piso. Como é que se chama esse lado aqui? É o macho. E esse lado aqui? É o lado fêmea. O que faz aqui? Se encaixa. Muito fácil. Ok? Não, pastor, o piso é meu, eu faço o que eu quiser do piso. Deus criou você com um poder chamado livre-arbítrio, poder de escolha. Você escolhe fazer o que você quiser. Só que você não pode escolher as consequências, ela vem para todos. Você quer usar dessa forma, pode usar. Mas você vai começar a andar e vai desencaixar. Você pode colocar também macho com macho. Tudo bem, mas não vai se encaixar. Você faça o que você quiser, mas para ser um piso adequado e funcione dentro daquilo que o levou a ser fabricado, tem que ser macho e fêmea. Eu tenho aqui também parafusos. Como é que funciona isso? Parafuso e uma porca. Está aqui. Para que usa um parafuso? Digam para mim. Para fixar alguma coisa. Mas eu quero fazer diferente. Eu vou usar diferente. Eu vou tirar aqui a porca. E eu vou usar 2 parafusos. Você pode fazer um bibelô, pode colocar debaixo da cama, pendurar no teto, você faça o que você quiser com o parafuso. Ele é seu. Mas para ser aquilo que o levou a ser fabricado e prender algo, tem que ser o quê? Parafuso e... Isso aqui é preconceito? É um princípio. Não tem a ver com preconceito? Eu tenho aqui, imã. Positivo e... Se eu colocar positivo e positivo, o que vai acontecer? Isso aqui é preconceito? O que é isso, amados? É um princípio. É muito simples, é um princípio, não tem a ver com um preconceito. Mas tem um outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos 1, verso 25. Vamos lá, vamos ler juntos? Pois eles fizeram o que, queridos? Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso,
Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu vou repetir o 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A luta homossexual é uma luta relacional. Tenho trabalhado forte preparando seminários, porque nós não temos um ministério para trabalhar com essas pessoas. É muito fácil chegar aqui, abrir e jogar palavras e mais palavras. É uma luta relacional. Olhem para mim. Olhem para mim. Eu existo. Um outro ponto que eu quero abordar com vocês está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10. Esse tem sido um tema muito importante. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 8. E não pratiquemos como alguns deles o fizeram e caíram quantos num só dia, queridos? Imoralidade. Pastor, o homossexualismo é abominável ao Senhor, a imoralidade também. Quantos homens estão perdendo o controle da sua vida, a direção da sua família por causa desse pecado? Imoralidade. Uma irmã me procurou e falou: pastor, eu estou sofrendo muito. Meu marido, quando chega de casa, ele vem do trabalho, ele cozinha, come rapidamente, engole qualquer coisa, senta em frente ao computador e fica de 4 a 5 horas navegando em sites pornográficos. Pasmem, líder da igreja. O que ele estava dizendo para a esposa e para os filhos? Vocês não têm valor para mim. O que importa é o meu prazer. Como esse homem pode pegar a Bíblia e subir a plataforma e falar do amor de Deus, quando ele está destruindo a sua família e destruindo a si mesmo? O maior desafio para o pregador é quando ele está pregando e olhando para os olhos da esposa que está sentada no primeiro banco. Você pode enganar quem você quiser, mas você não engana a sua família. Você pode enganar o pastor da igreja, a direção da igreja, os membros da igreja, mas os seus filhos sabem quem é você, a sua esposa sabe quem é você. E é muito fácil pegar a Bíblia e aqui lançar palavras sobre vocês. O grande desafio para nós hoje no século 21 como igreja adventista do sétimo dia é falar e viver aquilo que nós pregamos. Como eu posso falar de reavivamento quando homens e mulheres estão se perdendo por causa da imoralidade? Quantos filhos chorando lágrimas de sangue, com saudades dos pais? Fui visitar uma igreja, eu tinha medo de cumprimentar os meus amigos, porque eu não sabia mais se eles estavam com aquela esposa ou com outra. Isso é trágico. Como podemos falar de reavivamento se não há fidelidade no lar? Como podemos falar de terminar a pregação do Evangelho quando nós não temos poder para fazer isso? Prostituição, imoralidade, pornografia, pular a cerca, tudo farinha do mesmo saco.
E Satanás tem usado isso para desestabilizar a igreja que foi criada por Deus para pregar o evangelho e terminar a pregação, restaurar as verdades que foram lançadas por terra. Vocês não têm ideia de como esse pecado tem destruído a igreja. Vocês não têm ideia. Pastor, mas eu vivi tudo isso. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Olha o que diz, que palavra maravilhosa. Coloca aqui o apóstolo Paulo. Eu gosto muito disso aqui. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes o que, queridos? Mas fostes em nome de quem, amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês fizeram isso, vocês faziam isso, mas vocês foram lavados. O que a minha igreja diz? Amém. Águas passadas não movem? Não movem moinhos. Por que o Espírito Santo não está sendo derramado sobre o seu povo? Por quê? Querem saber? Efésios capítulo 5, verso 14. Você vai ver o porquê que o Espírito Santo não está sendo derramado sobre a igreja de Deus. Olha só o que diz Efésios, capítulo 5, verso 14. Leamos juntos? Pelo que diz: desperta, ó tu que levanta-te dentre os mortos, e Cristo fará o quê? Por que o Espírito Santo ainda não está sendo derramado sobre a igreja de Deus? Porque nós estamos o quê? Nós estamos dormindo. Querem ver só? Eu tenho 47 anos. Quando eu nasci, minha mãe já era adventista. Eu tenho 11 irmãos. Nós somos em 12 total. Um time de futebol com bandeirinhas e juiz. E eu guardo com muito carinho a forma em que minha mãe se preparava para guardar o sábado. Ela dava uma orientação para cada filho e cada um tinha que fazer alguma coisa. Eu lembro que ela me deu uma camisa azul com listras, aliás, uma camisa branca com listras azuis e uma calça azul com listras brancas. Combinação maravilhosa. Era a minha roupa do sábado. Portanto, na segunda-feira nós já arrumávamos a roupa que iríamos usar no sábado. A minha mãe me deu a tarefa de passar cera na casa. Naquela época não tinha cera líquida, vinha em tabletes da Canário. Colocava numa vasilha, querosene, esquentava, derretia. Aí pegava aquele líquido, jogava no piso, passava com um pano. Aí depois que secava, pegava um escovão pesado. O mais novo sentava em cima para ficar mais fácil de brilhar. E eu passava tábua por tábua. A minha mãe pedia para uma irmã ou ela mesma fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E nós tomávamos banho quase ao mesmo tempo. E na sexta-feira nós podíamos lavar a cabeça com shampoo. Portanto, a minha casa cheirava na sexta-feira cera, shampoo, bolo de cenoura. Eu tenho muita saudade daquela época. Quando o sol estava se pondo lá no horizonte, a minha mãe reunia toda a família na sala da casa. Nós éramos pobres, não tínhamos cadeira para todos sentarem. Sentávamos no chão, os menores. E minha mãe abria o surrado inário
voz rouca, trêmula, ela começava a cantar. Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre, Criador do santo sábado. Quando nós terminávamos de fazer o culto, que todos se abraçavam e desejavam um feliz sábado, nós íamos para a melhor parte da casa. Teríamos o jantar. Eu lembro que minha mãe colocava toda a comida numa bacia grande e dava um garfo para cada um. Nós sentávamos em volta daquela bacia e nós comíamos ali. Como era bom comer junto. Sabe por que ela fazia isso? Para não sujar a louça, porque ela dizia que na casa dela ninguém lavava a louça no sábado. E depois que nós terminávamos de comer, ela pegava a bacia, colocava em cima de uma pia e cobria com uma toalha branca. Todos nós íamos para a igreja, para o ensaio do coral. Terminava o ensaio, nós voltávamos para casa. Nós íamos dormir em beliches de casal. E para que nós pudéssemos dormir, minha mãe pegava uma velha radiola que nós tínhamos e pegava um disco do Arautos do Rei. Hei de estar na alvorada, era o disco que nós tínhamos. E eu dormíamos sobre o som desse quarteto maravilhoso. Hei de estar na alvorada. Que horas você fez o pôr do sol? Ontem. Você reuniu sua família para fazer o pôr do sol? Você cantou horas benditas e felizes com a sua família ontem à noite? Quando você preparou o almoço de hoje? Ontem? Ou vai preparar hoje ou vai para um restaurante? Você consegue entender que o mesmo Deus que deu o sábado para Adão e Eva é o mesmo Deus que deu o sábado para você e para mim? Sábado de manhã, minha mãe acordava a gente cantando também. No alvorecer a luz do céu sereno, procuro ouvir a voz do Criador. Vigia e ora como Nazareno, obtém poder em seu amor no alvorecer. E nós dizíamos: mãe, mas hoje é sábado, tem que fazer o culto também sábado, nós vamos para a igreja. Todos têm que fazer, enquanto vocês estiverem sob o meu teto, vocês vão ter que fazer o culto aqui em casa. 12 filhos, tomávamos o café da manhã, pão integral, bolo de cenoura. Todos iam para a igreja, um atrás do outro, ocupávamos 2 bancos da igreja. Ai daquele que se atrevesse a sair antes de terminar o culto. Ai daquele que corresse nesse lugar aqui, era chamado lugar santíssimo da igreja, apanhava quando chegava em casa. Ninguém conversa na igreja. O celular é uma bênção, mas no culto é uma maldição, porque as pessoas ficam trocando informações e mandando isso, aquilo, outro na hora do culto. A nossa roupa era especial. Que tipo de roupa você vê à casa de Deus? Sabe qual é a grande luta que eu tenho como pastor? É quando eu tenho que fazer um casamento. Porque as irmãs esquecem que o casamento é o culto mais santo que a igreja tem. Mas parece que no casamento pode tudo. Isso é trágico. Você tem que começar o casamento na presença do Criador. Será que o Criador vai estar abençoando esse casamento? Se muitos não estão decentemente vestidos. E sabe qual era a outra tragédia para nós, para mim como pastor? É quando eu chego para o casal e eu pergunto: vocês são castos? Não tiveram relacionamento sexual? Eu sei que metade vai mentir para mim. Deus não mudou.
Deus não é homem para mudar, minha querida igreja. Deus continua o mesmo. Deus não é homem para mudar, é o homem que se adaptou. Deus continua pedindo a mesma coisa: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora. E onde vai estar a igreja que foi criada por Ele? Essa igreja não nasceu na cabeça de uma mulher que sonhava, essa igreja nasceu na cabeça do Criador dos céus e da terra. Essa igreja foi criada para levantar e restaurar as verdades que foram lançadas por terra. Esse é o povo que se prepara para a volta de Jesus a essa terra. Eu acredito nisso. Eu peço que você também acredite. Tire do coração tudo aquilo que possa atrapalhar isso. E permita que saia aqui da mente e penetre aqui dentro. Que possamos praticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós apresentamos. Em nome de alguma vantagem egoísta, quantos cujos nomes estão registrados nos livros da igreja sacrificarão a integridade e assumirão o risco das consequências, a fim de satisfazer seus próprios desejos carnais, encaminhar-se-ão descuidados para os ardis de Satanás, por influências egoístas, vendem sua paz, vendem sua alma. Cristo triunfante, Meditações Matinais 2002, página 85. Nos vendemos por tão pouco. Tão pouco. A eternidade vale muito mais. 20 minutos de prazer, anos e anos de dor e sofrimento. Nos vendemos por tão pouco. Lamentavelmente temos corpos doentios, comportamentos doentios, vivemos num mundo social ambientalmente doentio, portanto também de uma espiritualidade doentia. Estamos enfermos porque degeneramos tanto que não temos ideia do que seja ingerir alimentos adequados ou mastigar corretamente. Andamos de forma errada, respiramos com deficiência, dormimos sem relaxar, perdemos o paladar das coisas simples devido a tantos temperos, o uso abusivo de açúcar e sal. Buscamos com avidez emoções fortes porque somos incapazes de sentir as coisas simples da vida. Completamente o que, queridos? Degenerados. Lembro que nós vivíamos sem o celular. Só sabíamos de algo quando nós chegávamos em casa. E hoje, batemos a mão, o celular não está aqui, nós buscamos, faz parte de nossa indumentária, estamos sempre ligados. Há 20, 25 anos ninguém falava de depressão, hoje a depressão é doença do século, excesso de informações e preocupações, ansiedade, uma ansiedade não resolvida, canalizada para um órgão vital do corpo, chega no estômago, gastrite, no coração, taquicardia, no pulmão, falta de ar. Hoje, literalmente, nós temos uma igreja doente emocionalmente. Até os animais estão deprimidos. Satanás aprendeu com o tempo que quando ele nos deixa apressados, envolvidos com tanta coisa para fazer, nos tornamos presas fáceis para ele. E a serva do Senhor diz que ele brinca com as nossas emoções como se fosse um parque de diversão. Não permita que ele brinque com as suas emoções. Você é precioso demais aos olhos de Deus. Ao sair o homem das mãos do Criador, era de elevada estatura e perfeita simetria. O rosto trazia a rubra coloração da saúde e resplendia com a luz da vida e com alegria. A altura de Adão era muito maior do que a dos homens que hoje habitam a terra. Eva era um pouco menor em estatura, contudo suas formas eram nobres e cheias de beleza. Esse casal que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais, estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. E enquanto viverem em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Aqui está o segredo, qual é a chave? Viver em obediência a Deus, ou seja, estar sob a sua influência. Quanto mais longe de Deus, menos qualidade de vida eu tenho. Quanto mais perto de Deus, mais qualidade de vida eu tenho. Olha só que interessante. Antes do dilúvio, Adão viveu
930 anos, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, Quenã viveu 910 anos, Matusalém viveu 969 anos e Noé viveu 950 anos, o clube dos 900. Imagina a conversa deles, hein? Entre eles. Lembra que faz 350 anos que você falou que ia mandar algo para mim e você não mandou? Eu disse para você que quando você fizer 700 anos eu iria, e estou aqui. Quando foi que você conheceu sua esposa? Deixa eu pensar um pouquinho. 100 anos, 200, 300 tal, foi no ano que... mais ou menos 600 anos. Maravilha, não? Olha agora a diferença. Pós-dilúvio, 100 viveu 600 anos. Selá viveu 433 anos, Éber viveu 464 anos, Peleg viveu 239 anos, Naor viveu 148 anos, Abraão viveu 175 anos, Moisés viveu 120 anos e o pobre Davi viveu apenas 70 anos. O que isso significa, queridos? O homem de hoje vive 7,22% do que viveu Matusalém, 93% de doenças. Olha só o que diz o Senhor. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 5, verso 26. 15, verso 26. Vamos ler juntos? Quero ouvir você lendo esse texto aqui. 1, 2, 3. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O povo de Deus está tendo as mesmas doenças que o povo do Egito. Querem ver só uma coisa? Você aceita a salvação pela graça de Cristo, mediante a fé? Você aceita isso? Quantos aceitam aqui? Levante a mão, eu quero ver. Quantos aceitam a cura pela fé? Levante a mão. Faço uma segunda pergunta. Por que você procura um médico quando está doente? Não sou contra os médicos e tem que buscá-los. Tem que ir aos médicos. Mas sabe por que a gente não procura Deus quando estamos doentes? Sabe por quê? Porque a nossa salvação, não temos que provar nada a ninguém. Nós podemos enrolar. Amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. Você vai empurrando literalmente com a barriga. Mas a saúde não. Quando você vai ao médico e fica sabendo que está doente depois de um exame, o que você faz? Procura Deus? Procuramos o médico. Por que procuramos o médico? É que nós sabemos que a nossa fé é tão pequenina que você não se sente à vontade para procurar Deus. Você procura o médico. Aí quando o médico diz para você assim: olha, o teu caso é grave, é câncer, o que você faz? Deixa eu voltar para Deus, deixa eu trabalhar com Deus um pouquinho, minha fé está desse tamanho, mas como eu tenho um câncer, eu quero ser curado, então deixa eu me acertar com Deus. Aí começa a jejuar, começa a ler todos os livros do Espírito de Profecia, aí começa na Bíblia, aí você faz 40 madrugadas, mais 40, aí você lembra de fazer tudo. Por quê? Você quer que a tua fé aumente, porque agora você depende unicamente de quem? De Deus. Querida igreja do JuVV, a mesma fé que salva é a mesma fé que cura. Se você não tem fé suficiente
para receber a cura de Deus, você não tem fé suficiente para ser salvo por Ele. Sabe por quê? Isaías capítulo 53 apresenta a salvação de duas maneiras. Ele carregou sobre si todas as nossas, o quê? Enfermidades, e Ele foi traspassado pelos meus. A salvação inclui duas asas: a cura física, mental e espiritual, e a cura do físico, da mente. Deus oferece para o ser humano um pacote fechado, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Pastor, mas se Deus não quiser me curar, pode ser que Ele não cure o físico, mas Ele vai curar a sua mente e o seu espírito. A cura sempre vai acontecer. O tipo de cura depende dEle. Ele pode usar os 8 remédios da natureza. Ele pode usar um médico. Ele pode usar a sua palavra e pode tocar em você e curar você. Consegue entender isso? Querida igreja, eu estou quase encerrando esse sermão. E eu não gostaria de fazer isso sem fazer um apelo para você. Todos nós somos filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus? Não. Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos são aqueles guiados pelo Espírito Santo. Paulo diz isso em Romanos 8,14. Qual é o desafio da nossa igreja hoje? Transformar criaturas em filhos. Criaturas em filhos. Sabe qual é o grande desafio também? Além desse, é salvar a família, salvar os filhos, salvar a esposa. Queridos, quem não é convertido não consegue ver maldade nas coisas más. O mundo tem apregoado que o sexo é a solução para todos os homens e mulheres, que é a solução para todas as coisas. Gastam fortunas em cima desse tópico tão importante. Mas o sexo não é a solução para todas as coisas. Se assim fora, as prostitutas que vivem do sexo seriam as pessoas mais bem resolvidas do mundo, e elas não são. A solução é Jesus, é o equilíbrio, estar na presença do Pai, receber o toque que cura todos os dias, na primeira hora de cada manhã. Quando eu vou à presença do Criador, eu entro na sala de audiência do Deus Criador, e esse Deus me toca, mas Ele dá cura do dia, não dá cura para amanhã, só a cura de hoje. E quando Ele me cura fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu consigo ter equilíbrio para cuidar dos meus filhos. Eu não terceirizo a educação dos meus filhos. Eu não abro portas para que Satanás trabalhe e mexa na sexualidade deles. Eu expulso o inimigo para longe da minha vida e para longe do meu lar. Você tem o costume de começar na presença de Deus a sua vida, diariamente. Você tem dado atenção devida para os seus filhos, para a sua esposa.
queridos, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E o inimigo sabe disso. Ele aprendeu com o tempo que quando bate nas pessoas que nós amamos, dói muito mais em nós do que se batesse em nós mesmos. Aí ele vai bater nas pessoas que você ama. Ele vai bater nos seus filhos. Ele vai bater no seu cônjuge. Eu lembro bem quando minha esposa ficou grávida em 1994. Nós temos apenas uma filha, a Lindsay. Eu lembro que quando ela me disse que estava grávida, que achava que estava grávida, fez o exame, nós vimos e deu positivo. Um dia eu cheguei em casa e falei: Senhor, eu posso ser ousado? Eu quase ouvi uma voz que disse: pode. Eu falei: Pai, me dê uma menina. Eu quero uma filha de cabelos longos, uma menina brincalhona, que seja minha amiga, e que seja parecida comigo. Fui egoísta, né? Vocês sabem que Deus foi tão bom, que Ele me atendeu. Numa quarta-feira, minha mãe me ligou. Copa do Mundo de 1994. Ela falou: filho, eu tive um sonho. E no sonho o anjo apareceu. E ele pediu para dar um recado para você. E o recado é esse: está na hora de o bebê nascer. Tem que nascer logo. Eu falei: mãe, tem certeza disso? Tenho. Liguei para a médica. Ela falou: pai, fique tranquilo. Assista o jogo do Brasil amanhã, quinta-feira. O Brasil joga no domingo também. Na segunda-feira eu faço o parto. Falei: doutora, não. Tem que ser agora. Vem aqui no consultório. Peguei minha esposa e fomos até o consultório. Quando chegamos lá, ela abriu a porta. A primeira coisa que ela falou: pai, fique tranquilo, eu sei o que eu estou falando. Falei: doutora, minha mãe quando sonha as coisas acontecem. Eu confio no que ela está me falando. Faça a cesárea. Ela disse: hoje é quinta-feira, hoje é quarta-feira, eu não posso fazer, mas amanhã cedo eu faço. Você assina um termo de compromisso? Assino. Então tá bom. Entramos no hospital, eu e minha esposa dormimos lá de quarta para quinta. Quinta-feira cedinho, pegaram minha esposa, levaram para a cirurgia. Aproximadamente, que ansiedade eu estava. Eu vi que as enfermeiras começaram a correr de um lado para o outro, preparando a incubadora. De repente elas vieram com um pacotinho todo enroladinho e colocaram dentro da incubadora. E eu perguntei: é a Lindsay? É. A médica vai conversar com você. Daqui a pouco saiu a obstetra, a mulher alta. Ela chegou para mim e falou: posso lhe dar um abraço? Falei: pode. Olha, teu bebê não aguentaria mais 6 horas. Já estava roxa e descascando. Por isso a colocamos na incubadora para aquecer. Se nós não fizéssemos em 6 horas, você teria um problema para o resto da vida. Daqui a pouco veio a médica. Era uma baixinha, falava muito, arrumando jaleco. A primeira coisa que ela me disse: posso lhe dar um abraço? Igual a outra. Falei: pode. E ela então cochichou nos meus ouvidos: diga para tua mãe que o santo dela é muito forte. Teu bebê não aguentaria mais 6 horas. Doutora, minha mãe não acredita em santos. Minha mãe adora o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A minha esposa perdeu um bebê nos Estados Unidos. Só temos uma filha que fez agora 18 anos. O Deus Criador dos céus e da terra lembrou deste servo, pobre pecador, e mandou um recado para minha mãe:
Se a minha mãe não tivesse me ligado, eu não teria a filha que pedia a Deus. Você consegue entender que o Criador é capaz de parar o planeta só por causa de você? O Criador parou os seus afazeres para ouvir o meu pedido. Eu sempre esqueço de trazer uma foto, a minha filha e eu de saia. Deus me deu o maior tesouro que Ele poderia me dar. Eu tenho dito e eu volto a dizer, eu morro por causa da minha filha. O meu Deus ouviu o meu pedido. Esse Deus ouve o seu pedido, Ele sabe das suas dores, das suas lutas. O grande desafio para nós hoje é viver aquilo que nós pregamos. Nós somos futuristas demais, falamos em Apocalipse, apontamos para o futuro, falamos em Daniel, apontamos para o futuro. Deus quer mudar a sua vida hoje. Se nós não tivermos um pedacinho do céu hoje, nós não teremos um pedacinho do céu lá. Não se contente com as migalhas que caem da mesa do Pai. Deus tem um banquete para você e para mim, e eu estou me contentando com pouca coisa. O mundo não tem nada para oferecer para você e para mim, não. É de mal a pior. Basta um telefonema e tudo muda na sua vida. Basta o resultado de um exame e tudo muda na sua vida. Pouco tempo estava visitando uma pessoa em Londrina no hospital. Ele com problema e a esposa também. Ele dizia, pastor, hoje eu tenho milhões. Poderia levar minha esposa para ser curada nos Estados Unidos. Eu daria tudo. Eu moraria no fundo de um quintal de uma casa para ter minha esposa ao meu lado, saudável. Trabalhamos e trabalhamos para ganhar dinheiro e gastamos para recuperar a saúde. Perdemos a noção do que é certo e errado, do controle, o equilíbrio, ou vamos para um outro lado ou para o oposto. Nesse mundo corrido em que vivemos, produz pessoas desequilibradas. Precisamos do equilíbrio de Deus, para que possamos viver o verdadeiro revivamento e reforma. Eu quero convidar você. Eu vou ser atrevido. A minha esposa vai cantar um hino agora. Eu vou ser atrevido. Não conheço a história de vocês, mas eu quero apelar a você. Você que pulou a cerca por aí. Você que tem repetidamente, de forma recorrente, transgredido o sábado. Você que não tem dado tempo para estar na presença de Deus. Eu quero convidar você para vir aqui orar comigo. Pode ser que não venha ninguém. Não importa o que a igreja vai dizer, não importa o que os membros vão dizer. Não é entre mim e você, é entre Deus e você. Eu quero orar por você, para dar um basta a essa mornidão espiritual que vivemos, essa vida anêmica espiritual que vivemos constantemente, sem sentido, sem sabor, sem alegria de viver, cabeça baixa, carregando o peso do mundo sobre as costas. Está na hora de ficar livre de tudo isso. Eu quero convidar você para orar comigo aqui. Sabe por que tem que ser aqui? Porque o universo inteiro vai contemplar o gesto que você faz agora, a decisão que você tomou agora. Eu quero orar por você. Minha esposa vai cantar um dos hinos que eu mais gosto. E eu lhe peço que em nome de Jesus, esqueça quem está ao seu lado. Vem aqui, eu quero orar por você. Nós estamos no mesmo barco. Almejamos um novo céu e uma nova terra. Pode vir aqui. Louvado seja o nome de Deus. Sejam bem-vindos.
saber de cor os versos que o mencionam, recitados seja em grego ou hebraico. Não, conhecer a Deus é muito mais que isso. É estar vivendo em um paraíso, mesmo que seu endereço
Precisamos aprender a descansar no Senhor. A ansiedade tem destruído o povo de Deus. Temos que confiar em Deus. E o momento é agora. O mundo precisa ver em nós que há vantagens em pertencer ao Senhor Jesus. Se estamos angustiados como todos, como seremos referência? O mundo pode cair, mas eu estou em paz. Eu sei em quem eu tenho crido. Pastor, mas depois de agora eu vou cometer pecados ainda? Vocês sabiam que a Bíblia apresenta 2 tipos de pecados? O pecado voluntário e o pecado acidental. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele perdoa os seus pecados e você está salvo. Você não vai cometer mais pecados voluntários, trabalhados. Você vai cometer pecados acidentais. Pecados acidentais não condenam. Pecados voluntários, sim. Por isso, se alguém perguntar, você está salvo? Levante a mão, eu estou. Claro que está salvo. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, não se desespere. Você tem um sacerdote, um advogado. Consegue entender isso? Vai voltar em paz para casa. Boas novas da salvação. Eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Você tem? Permita a Deus que você volte para casa com essa convicção. E por último, tem alguém que precisa receber de Deus um milagre, e esse milagre tem que acontecer hoje. Tem alguém que precisa de um milagre de Deus, e esse milagre tem que acontecer hoje. Está tão difícil, tão pesado, que você não aguenta mais. Você está sucumbindo e precisa de um milagre de Deus. Tem alguém presente aqui? Bem pertinho de mim. Pode vir aqui. Tem mais alguém? Vem cá. Pode vir aqui. Alguns dizem bem assim: a igreja de vocês não fala em milagres, né? Não é o nosso foco. Milagre aqui é resultado. Sabe por quê? O maior milagre que Deus opera na vida de uma pessoa é o milagre da conversão. O restante, busque a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão o quê? Milagres para nós é algo natural. Por isso a gente não foca demais nisso. Mas tem milagres, sim. E tem uma outra coisa. Deus ama atender os filhos. Lembra quando você comprava uma roupa para o seu filho, é como se comprasse para você mesmo? Lembra quando seu filho se formou, é como se você estivesse se formando? Lembra quando você deu o primeiro carro para o filho, é como se você comprasse para você? Queridas, queridos, Deus também é assim. Eu prometo para vocês que Ele é assim. Ele se preocupou comigo. Ele se preocupa com vocês. Eu só faço um pedido. Se Deus conceder a graça que você está pedindo agora, em nome de Jesus, volte a essa igreja, testemunhe. Não seja como os leprosos. Só um voltou. Se Deus conceder a graça para a honra e para a glória dele, volte aqui, pegue o microfone e conte para toda essa irmandade que Deus operou um milagre na sua vida. Posso convidá-las para se ajoelhar? Convidá-los para ajoelhar. Quem puder, quem está na escada não dá, mas quem puder, se ajoelhe. Vamos conversar com Deus agora. Pai, aqui está a tua igreja e os amigos da tua igreja. Senhor, neste momento nós escolhemos a melhor parte. Sabe, Pai, poderíamos estar em qualquer lugar nesse dia,
mas nós escolhemos estar no melhor lugar do mundo, porque onde o Senhor está é o melhor lugar para se estar também. Por isso que nós estamos aqui. Viemos à frente, Pai. Esse grupo todo veio à frente, porque esse grupo aceitou o apelo. Eles não querem mais uma vida mais ou menos. Eles querem uma vida na intensidade de Deus, no dinamismo do Pai das luzes. Eles não querem nada com o inimigo de Deus. Esse grupo aqui escolheu servir e amar ao Senhor Jesus Cristo. O poder que é dado a nós, o poder de escolha, o livre-arbítrio, neste exato momento, Pai, nós estamos usando esse poder, nós escolhemos servir ao Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser um instrumento em Tuas mãos, nós queremos nos colocar em Tuas mãos, nós queremos andar nos preceitos, nos princípios do Senhor, para que possamos testemunhar, para que possamos evangelizar, para que possamos ajudar a preparar um povo para a Tua volta a esta terra. Pai, se temos vivido uma vida sem sentido, uma vida de faz de conta, se precisamos colocar uma capa para vir à igreja, queime essa capa, queime as máscaras que usamos. Precisamos ser autênticos diante de Ti. Tu és o Deus que nos conhece. Deus não trabalha com faz de conta, Deus trabalha com pessoas e seres autênticos. Por isso trabalha em nós, liberdade total, sem restrição nenhuma. Nos abrimos para que o Espírito Santo nos toque e nos faça homens e mulheres segundo o coração de Deus. Pai eterno, nós suplicamos uma bênção especial sobre a direção dessa igreja, uma bênção especial sobre o pastor Otacílio, sobre a esposa dele. Destes uma nova tarefa para eles. Sabemos que serão úteis nessa nova missão. Sabemos que o Senhor vai usá-los naquele lugar para a honra e para a glória ao Teu nome. E pedimos agora também uma bênção especial para o novo pastor, a nova família pastoral, que sejam também batizados pelo poder dos altos, para que possam dirigir esta comunidade aos pés da cruz de Cristo, ajudá-los no preparo para o retorno do Senhor. Pai eterno, cuide de cada lar representado aqui nesta manhã. Tu sabes o quanto Satanás tem batido nesses lares. Não permita que ele tenha vitória, porque os lares dessa igreja pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Pedimos também, ó Deus, que abençoe esse grupo especial que necessita de um milagre de Tuas mãos. Sabemos que o Senhor adora, tem o prazer em atender aos filhos. E como filhos nós olhamos para o Pai que é tão grande, estendemos a mão e dizemos: Senhor, nos ajude. Está tão difícil viver neste mundo. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e o contrário acontece em minha vida, em nossa vida. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Derrame sobre nós o poder para que sejamos obedientes a Ti. Salvos em Jesus, salvos para obedecer, salvos para fazer a Tua vontade. Abençoe esse grupo que precisa desse milagre, e esse grupo não aguenta mais. E é por isso que nós suplicamos, Senhor, coloque a Tua mão curadora sobre eles. Pai, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Se for para a honra e para a glória ao nome do Criador, opere esse milagre na vida deles. Se for não, que eles possam ouvir assim, em digital: Filho, neste momento eu não posso lhe dar. Quem sabe no futuro. Se for não, diga assim: Filho, não vai ser bom para você. Se for sim, sim, diga: Filho, eu vou lhe dar, porque é algo que vai lhe ajudar muito. Porque quando nós ouvimos a Tua voz, nós temos paz. E o que nós mais queremos nesse momento, Senhor, é ter paz. É colocar toda a ansiedade nas mãos do Senhor, para dormir em paz, para descansar em Teus braços, para vivermos de maneira muito especial o cristianismo e o adventismo que tem proposto para nós. Por favor, abençoe individualmente a todos, para que possamos, ao sair daqui, irmos para os lares, levando a atmosfera sagrada em que vivemos aqui, para que durante esta semana sejamos instrumento em Tuas mãos. É o que nós suplicamos,
em nome de Jesus. Boa tarde, Pai. Amém, Senhor. Podem voltar para os seus lugares. Que Deus abençoe. Amém.